E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente à neurologia. Hoje destacando o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Vamos entender as causas, a fisiopatologia, vamos entender o diagnóstico e como resolver esse problema, que seria o tratamento. Eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é muito simples, só clicar nesse botãozinho vermelhinho que você vê embaixo do vídeo. Escrito em inscrever-se, clicou ali e você já faz parte aqui. Segunda a sexta sempre temos vídeos novos referente à área da saúde e você inscrito não perde nenhum conteúdo. Tá convidado? Se inscreve e vamos logo ao que interessa, AVC. Vamos entender tudo sobre esse problema. Vamos lá? Bom, AVC. O que é AVC? O que é essa siglazinha aí? Acidente vascular cerebral. E antes de destacar como ele acontece e, de certa forma, o que ele é, eu tenho que falar para você que ele é um problema que pode causar danos de funcionalidade. Aí você fala, como assim? Danos de funcionalidade? Sim, uma pessoa que tem um AVC, basicamente ela vai ter problemas de funcionalidade do cotidiano, né, e do próprio corpo. Como assim? Problemas de motilidade, né, motricidade, problemas de visão, de fala. Então, vai ter esses problemas funcionais. E o mais importante de tudo, de forma súbita. De forma súbita, do nada, como muitos falam, né? Do nada, que nem sempre é do nada. Não é sempre do nada, mas a pessoa fala, é súbito, é do nada ali, de uma hora para outra, a pessoa está com esse problema. E muitas vezes o parente que estava junto, ou o próprio paciente falou, eu estava ali talvez assistindo televisão, do nada perdi uma movimentação. Beleza? De forma súbita. Então essa é a característica do AVC. É aquele que tem uma perda de funcionalidade, tranquilo? E que de certa forma é súbita, de uma hora para outra. Acontece. Beleza? Agora existem dois tipos de AVC. Existe o isquêmico e o hemorrágico. E olha, eles são bem distintos, porque até o tratamento vai ser diferente. E a gente vai começar destacando o isquêmico, né? Vamos entender aí primeiro esse isquêmico. Tá, AVC a gente já viu o que ele pode causar, que é de uma hora para outra, beleza. Agora, o que é esse AVC isquêmico? Né? O que vai causar ali? O que está acontecendo? Bom, o AVC isquêmico, pessoal, neste caso nós vamos ter a presença de um trombo ou um êmbolo, né? E esse trombo, o que ele vai fazer? Ele vai trancar, ele vai obstruir a passagem de sangue em uma das artérias cerebrais. E se eu obstruo a passagem de sangue, não vai chegar sangue em partes desse cérebro. E isso é gravíssimo. Por quê? Pense só. O seu corpo ele só funciona porque sangue chega a todo o seu corpo, né? O nosso corpo precisa do sangue que tem nutrientes, oxigênio. Se eu não tenho nutrientes, não tenho oxigênio, não tenho o sangue em si, o tecido morre. O corpo morre. Então é basicamente isso que acontece no AVC isquêmico. De certa forma, por um trombo, parte do cérebro não recebe sangue. Por quê? Porque obstruiu o caminho da artéria. Não está chegando sangue aonde deveria chegar nesse cérebro. E pense só, se o cérebro é o que coordena muita coisa do seu corpite sensual aí, pois é, perda de funcionalidade, que foi o que a gente falou no início do vídeo. E de forma súbita. Tranquilo? Então, ó, AVC isquêmico é quando existe um trombo. O trombo fecha o caminho da artéria. E se eu fecho o caminho da artéria, sangue não chega a determinada parte do cérebro. E praticamente morre esse tecido do cérebro. E perder tecido nervoso, pessoal, é grave, né? Porque basicamente o cérebro com o encéfalo e o sistema nervoso controlam toda a funcionalidade do corpo. Beleza? E claro, a gente vai entender isso ao longo desse vídeo. Então, pessoal, o que a gente entendeu até aqui?
Entendemos que o AVC ele leva a problemas de funcionalidade de forma súbita. Entendemos que o AVC isquêmico é aquele onde existe um trombo que vai obstruir o vaso, vai obstruir a artéria que leva sangue à parte do cérebro. E se eu obstruo essa passagem de sangue, o sangue não chega até lá e o tecido do cérebro morre. E o cérebro comanda as funcionalidades do corpo. Então existe perda de funcionalidade ali de forma súbita, como falamos. Agora, quais exemplos de perda de funcionalidade a gente pode citar? Primeiro de tudo, motricidade. A pessoa vai perder ali a capacidade de certas movimentações de forma súbita. Olha só que assustador. A pessoa fica assustada. Pode ter perda da linguagem, sim. A capacidade da fala de forma dinâmica ou até mesmo de forma simples pode ser perdida de forma súbita. Olha que assustador. E ainda pode ter a vertigem, né? A pessoa vai ter esses quadros. Aí você fala, mas o que vai determinar que vai perder motricidade, ou que vai perder linguagem, ou que vai ter vertigem? O que vai determinar isso? Vai ser a artéria que foi acometida. Ou seja, o nosso cérebro possui ali algumas artériazinhas, mas vamos destacar três principais, né? Essas três principais aí, que as que são mais acometidas e que vão gerar esses quadros. Ou seja, dependendo da artéria que foi acometida, é o quadro que você ou o paciente vai apresentar. E eu começo destacando a cerebral anterior. Né? Se eu tenho ali um acometimento, uma isquemia, um trombo nessa artéria a cerebral anterior, basicamente não vai chegar sangue a algumas partes do cérebro. E eu destaco que quando acontece esse acometimento da cerebral anterior, o paciente principalmente e geralmente apresenta hemiparesia, ou seja, principalmente acomete uma das pernas, né? Os movimentos ali de uma das pernas. Tranquilo? Agora, e a cerebral média? Quando eu acometo ou tenho ali uma obstrução, um trombo na cerebral média? Geralmente eu vou ter ali, claro pessoal, estou sendo bem superficial, mas uma hemiparesia, né, tanto facial, né, perda ali das movimentações, né, de uma parte, de um dos lados da face, e até mesmo de um dos braços, ou os dois juntos, né, tanto da face como do braço. Também pode acontecer, nesse caso da cerebral média, o acometimento dessa artéria, a pessoa perder ali a capacidade de linguagem, né? Capacidade de dinâmica da fala. Tranquilo? Ou de forma simples também. Então, cerebral anterior, hemiparesia, né? Pode ser principalmente uma das pernas. Também, né, a cerebral média, a gente destaca aí hemiparesia, face e braço, principalmente, né, o que é mais comum, e ainda da linguagem, esse acometimento. Agora, se eu tenho um acometimento da artéria cerebral posterior, aí a gente já sabe que cerebral posterior vai irrigar essas regiões mais posteriores que são fundamentais para a visão. Logo, se o paciente tem um acometimento dessa artéria e não chega sangue a partes desse cérebro na região posterior, nós vamos ter um acometimento da visão desse paciente. Beleza? Então lembre-se disso. Né? Se eu tenho um acometimento da artéria cerebral posterior, tenho ali o acometimento da visão. Agora, se eu ainda tenho o acometimento de algumas artérias mais ali iniciais, uma vertebral, tudo mais, enfim, essas que estão ali no tronco encefálico, basicamente eu vou ter alterações relacionadas ao tronco encefálico e os pares cranianos. Esses nervos cranianos aí vão estar acometidos. Eu posso ter aí vários sinais, né? Perda da linguagem, problemas relacionados até à consciência. Enfim, são vários os problemas que podem ser acometidos quando, né, a gente vai ter ali uma perda da irrigação nessa parte do tronco encefálico. Aí você fala, beleza, eu já entendi o que é o AVC, o que ele acontece, já entendemos as partes de forma resumida, qual artéria acometida leva a tal problema, mas e o diagnóstico? Como
a gente chega ao diagnóstico do paciente? A gente já entendeu, né, que principalmente a clínica dele, os sintomas, né, vai ser de motricidade ou de linguagem, isso vai depender de que artéria foi acometida, que parte do cérebro não está recebendo sangue. Mas e o diagnóstico? Bom, o diagnóstico pode ser clínico, com tudo que a gente já falou, chega até o médico, né? O paciente chega aqui, num consultório, né? A gente avalia o quê? Motricidade, avalia, né? Ele vai relatar o que aconteceu. Ah, doutor, ali do nada perdi movimento, né? Ou o familiar que está junto relata a situação. Mas é claro, a gente não se limita só à parte clínica, né? A gente vai não falar no consultório, porque geralmente isso vai ser o que? Emergência, né? Geralmente não, isso é uma emergência, isso é coisa ali, eu vou destacar mais à frente o porquê que eu estou falando isso. Mas chega na emergência, né, ele relata tudo isso aí. Mas a gente pode fazer também o diagnóstico por imagem, tomografia e ressonância. E aí, para não ficar enrolando muito, olha uma imagem normal. Isso é o normal, é o que deveria ser. Agora, olha a imagem com AVC isquêmico. Eu acho que eu não preciso nem falar a diferença, né? É notória. Agora, existe aí essa mancha meio enegrecida, né? Uma das características de se apresentar nesse AVC isquêmico. Tranquilinho? Então, além dessa parte clínica, a gente pode puxar para esses exames de imagem, tanto tomografia como a ressonância. Então, pessoal, nós falamos das causas, falamos como acontece, os sintomas, né, o quadro do paciente, diagnóstico e o tratamento. Como é feito? Bom, logo eu te digo que quando ocorre um AVC isquêmico, é algo emergencial, é algo de horas. Quando acontece, eu tenho que resolver esse problema de forma mais rápida possível. Aí você fala, por que isso? Lembra que eu te falei no início do vídeo? O nosso corpo, ele só é vivo porque existe sangue. E o que tem no sangue de tão especial? Tem oxigênio, nutrientes, tudo mais. Agora, se falta sangue, morre. E o que acontece no AVC isquêmico? Você já sabe. É isso aí. Não chega sangue à parte do cérebro, porque obstruiu o vaso. Então pensa só. Se obstruiu o vaso, não está chegando sangue à parte do cérebro, ele vai morrer. Porém, eu posso ali, de certa forma, se for um atendimento rápido, ajudar o paciente a não perder essa parte do cérebro. Não perder esse tecido, que é cérebro, é funcional. Se ele perder, já pensou? Não tem condição. Então, guarda isso. Tratamento, intervenção para AVC isquêmico, emergência. Rápido, tempo é cérebro. Tá faltando sangue. Quanto mais tempo ficar sem esse sangue, menor a chance de salvar aquela parte que não está recebendo sangue. Agora, o que a gente pode fazer? Trombólise, né? Geralmente a alteplase endovenosa para desfazer o trombo. Agora, se destaca na literatura que é até 4 horas, 4 horas e meia. Porém, isso é o limite. Isso aí, ó, é o limite. Você tem que fazer muito antes. Quanto antes, melhor. É o que eu te falei. Tá sem receber sangue. Parte do corpo que não recebe sangue morre. E eu vou fazer um destaque aqui que não tem nada a ver, na verdade, com o cérebro, que é o testículo. Quando existe uma torção testicular. O que é torção testicular? É quando o homem, o rapaz, o menino, o jovem, sei lá, do sexo masculino que tem testículo, vai lá, torce. Quando torce esse testículo, o que acontece? Não chega sangue ao testículo. Não chega sangue ao testículo, morre. Então, tempo é testículo, né? Eu tenho que intervir, é uma emergência, fazer a distorção desse testículo para que chegue sangue a ele. E assim salve o testículo do paciente.
A mesma situação se aplica ao cérebro. Teve isquemia? Vamos resolver. Trombólise. Até 4 horas, 4 horas e meia. Claro, isso é limite, como eu falei. Tem que agir muito antes, né? Quanto antes, melhor. Por isso que eu falo, né? Clínico e imagens. Mas se você ali, com toda essa parte clínica, você observa e vê, poxa, isso aqui, se precisar, faz o exame de imagem rapidão lá e bora agir, né? Porque é uma emergência. E claro, além, né, da trombólise, tem a trombectomia, onde você, por meio de uma cirurgia, vai o quê? Desobstruir o vaso que foi acometido, né? Você vai ali já de certa forma ajudar esse paciente, e isso tem um período aí de até 6 horas para você poder intervir. Tranquilo? Claro que todas essas horas que eu falei para você são horas limites, né? Você está no limite já para salvar o paciente. Você tem que fazer isso muito antes, como eu destaquei aqui. AVC. Bom, ao longo dos nossos estudos aqui da neurologia, nós vimos que o AVC ele pode ser de 2 tipos. Ele pode ser o AVC isquêmico e pode ser o AVC hemorrágico. Vamos lembrar? O que é o AVC isquêmico? Rapidinho, que o foco agora é o hemorrágico. Mas como que é o isquêmico? O isquêmico é aquele onde existe uma obstrução de uma artéria ali no nosso cérebro. E, de certa forma, como está obstruída essa artéria, sangue deixa de ir aonde ele deveria ir, né? Ele deixa de chegar até uma parte ali do cérebro. E esse tecido que não recebe sangue morre. É basicamente isso. Então esse é o AVC isquêmico. Lembrando que eles são 80% dos casos de AVC. Tranquilo? Agora, o foco do que vamos falar agora será o AVC hemorrágico. Bom, o que é o AVC hemorrágico? O nome é sugestivo. O que te lembra hemorragia? Hemorrágico. É basicamente o que você está pensando aí mesmo. É quando existe o quê? Uma liberação de sangue de forma normal, né? Ninguém quer perder sangue. O sangue é algo precioso, tem nutrientes, oxigênio. Então, se eu estou perdendo sangue, é algo anormal, é algo que não deveria acontecer. Tranquilo? Então, lembre-se disso, o AVC hemorrágico, e muitos falam derrame, nome meio feio, né? Mas o certo é AVC hemorrágico. Tranquilo? E o que acontece? É um sangramento intraparenquimatoso, né? Você vai ter esse sangramento nessa região e, de certa forma, pessoal, isso é uma situação tão agravante que 1/3 dos pacientes que sofrem com esse AVC hemorrágico morrem. 1/3 desses pacientes morrem, infelizmente. E, como eu falei para você, o lado bom é que eles são a minoria dentre os AVCs, né? Porque 80% é do tipo isquêmico e 20% dos AVCs são do tipo hemorrágico. Beleza, então a gente já sabe o que é o AVC hemorrágico e sabemos o que é o AVC isquêmico. Vimos que o AVC hemorrágico ele é decisivo. 1/3 dos pacientes vai a óbito, mas é 20% dos casos de AVC. Agora, quais as causas? O que pode influenciar para que um paciente tenha esse AVC hemorrágico? Primeiro de tudo, hipertensão arterial. É risco evidente para um AVC hemorrágico. Também a gente pode destacar aí pacientes, né, diabéticos também, além dessa hipertensão arterial, pacientes que usam drogas, cocaína, uso do álcool, né, uso também de anticoagulantes, né, esse uso constante ali, periódico de anticoagulantes pode influenciar. A idade do paciente, né, quanto mais avançado, maiores os riscos de ter esse AVC hemorrágico. Então esses são os fatores principais que podem influenciar. Agora, nós falamos que existem 2 tipos de AVCs. Lembra? O isquêmico, que eu vou repetir, é aquele que interrompe. Falando um linguajar popular, né, que o povo fala, tranca a artéria. Trancou a artéria, não passa sangue pela artéria e não chega sangue onde ele deveria ir. Não chega sangue a uma parte
a um tecido nervoso e esse tecido morre. Esse é o AVC isquêmico. O AVC hemorrágico que estamos destacando aqui é aquele onde existe um romper do vaso, é diferente. Você está tendo um sangramento ali. Belezinha? Mais ou menos isso, né? Eu estou falando de uma forma bem simplória aqui, para não restar dúvidas, porque eu sei que tem gente que não é da área da saúde. Beleza? Agora, dentro do AVC hemorrágico, que é aquele que tem um sangramento, existe dois tipos. Existe o que a gente chama de primário e o secundário. O primário a gente vai destacar cada um deles aqui, não se preocupe. Mas o primário é aquele que a gente fala que é por hipertensão e por uma angiopatia. Já o secundário é aquele que ocorre por uma coagulopatia, por uma neoplasia, né, um câncer. Também pode ser ali por um aneurisma, né? Também por malformação de alguns vasos, né, algumas artérias e capilares. Tudo isso pode influenciar. Então, dentro desse AVC hemorrágico, nós temos essas duas categorias. O primário, que é por hipertensão e angiopatia, e o secundário, que é por coagulopatia, neoplasia, tudo que a gente destacou aqui. Então vamos lá, vamos falar aí detalhadamente, de forma resumida, cada um deles. Bom, pessoal, indo logo ao ponto. O AVC hemorrágico da forma primária. Eu falei para você que ele pode ser o quê? Ele pode ser por uma angiopatia ou por influência da hipertensão. No caso da hipertensão, por essa diferença de pressão, né, nós vamos ter ali uma possível necrose de um vaso, a necrose arterial. E se eu tenho necrose do vaso, uma necrose da artéria, de um capilar, o que você acha que vai acontecer? Uma fragilidade desse vaso. Então, se eu tenho ainda uma hipertensão e uma existência de necrose, o vaso já tá frágil e ainda tem uma maior pressão sobre ele, o que você acha que vai acontecer? Ele se rompe. Ele basicamente vai se romper, vai ter sangramento, vai ter AVC hemorrágico. Então, um dos exemplos que a gente destaca é exatamente essa hipertensão. Agora, podemos ter ainda a angiopatia amiloide. E claro, tem toda uma parte bioquímica aqui, que eu vou de forma bem resumida. Nós temos um peptídeo amiloide, que vai ter ali uma degradação, vai ter a sua forma beta 40. E o que tem a ver tudo isso aí? Essa beta 40, né, por influência, tudo desse peptídeo amiloide aí, beta amiloide, nós vamos ter a deposição dessas substâncias nos vasos. E a deposição dessas substâncias lá no vaso, os capilares, artérias, fragiliza essas estruturas, fragiliza a estrutura dos vasos, dos capilares, das artérias. E se eu fragilizo os vasos, o que você acha que ele fica suscetível? A romper. Então, ó, na forma primária, nós temos a hipertensão, né, que tem necrose de vaso, né, que se rompe, e temos ainda a angiopatia amiloide, com deposição dessas substâncias nesses vasos, com fragilidade desse vaso por essa deposição e, claro, facilitando o romper desse vaso. E assim acontecendo o AVC hemorrágico. Então nós destacamos a parte primária, a forma primária do AVC hemorrágico, hipertensão e angiopatia. Agora, falando da parte secundária, o que a gente pode destacar? Primeiro, nós podemos ter aí influências de coagulopatias. Paciente que utiliza ali, né, periodicamente, como eu te falei, o uso desses anticoagulantes, né, talvez por um problema secundário que ele já tenha, ou ele tem ali malformação de vasos. Olha essa imagem. Você vê aí que realmente como se fosse um tufo, né? Isso aí parece até um glomérulo, né, renal que está aí, um tufo de capilar. O que é isso? Uma má formação, pessoal. Infelizmente isso acontece, né? Então, uma má formação
pode, né, ter ali como consequência, né, uma fragilidade desses vasos e também favorecer o seu rompimento e ter sangramentos. Então, ó, coagulopatias, né, anormalidades ali na coagulação do sangue, possibilita sangramento, má formação de vasos, como a gente viu aqui, também neoplasias, né, também pode influenciar aneurismas. Então, são vários fatores que se enquadram como secundários dentro desse AVC hemorrágico. E aí você fala para mim, beleza, eu já entendi que o AVC hemorrágico, né, tem sangramento, ele é bem agressivo, 1/3 dos pacientes morrem, ele é 20% dos AVCs. Entendi que existe o AVC hemorrágico primário, secundário e as causas entre eles, mas o que o paciente sente? O que esse paciente vai passar, né, quando acontecer esse AVC hemorrágico? Primeiro de tudo, pessoal, é súbito. Imagina, o paciente está ali assistindo televisão, do nada não consegue falar. Do nada, alteração da visão. Do nada, não consegue falar, não tem visão, pode acontecer, né? E ainda, perda de movimento. Pode acontecer. E cefaleia, né? Aquela pressão, o paciente sente uma pressão ali, uma cefaleia incisiva, náuseas, vômitos. Muitas vezes a perda da consciência. Olha que assustador é um quadro desse. Por isso, cuide da saúde. Claro, existem fatores genéticos, mas muita coisa a gente pode o quê? Prevenir com mudança do estilo de vida. Tranquilinho? Então olha só, os sintomas, basicamente eu falei. Perda de motricidade, hemiparesia, ataxia, afasia, né? Alterações aí com problemas de linguagem, né? Fala, o paciente vai ter uma dor de cabeça, cefaleia, também aí náuseas, vômito, mal-estar, vertigem e uma alteração da consciência. Tudo isso pode acontecer. Agora, a gente tem que destacar como diagnosticar o paciente. Como que faz esse diagnóstico? Bom, a forma clínica pode ajudar. Se chega um paciente que de forma súbita teve todas essas alterações aí, né, de forma funcional e neurológica, alerta, né, isso aí pode ser um AVC. E aí a gente vai ter que investigar, né? É um AVC hemorrágico, é um AVC isquêmico, o que está acontecendo com o paciente? Tranquilo? E como que a gente consegue, né, de forma incisiva, chegar a esse diagnóstico? Aí a gente vai para exame de imagem, tomografia, ressonância, de forma emergencial, pessoal. Isso aí tem que ser rápido. E o que a gente vê? Bom, olha só a imagem, né, da região ali do sistema nervoso normal, né, um cérebro normal. Basicamente dessa forma. Agora, vê se você percebe a diferença. Isso é meio nítido. Quando você vê ali uma mancha branca nessa parte nervosa, isso aí mostra que existe a presença de sangue ali, né? Houve um sangramento. Então, nessa outra imagem, a gente observa isso. Essa mancha branca, né, que determina, né, que denuncia que houve ali um sangramento, um romper de vaso, uma hemorragia, né? Ou melhor, um AVC hemorrágico. Tranquilo? Então, essa é a forma de diagnóstico. Você vê a parte clínica, soma com a parte dos exames de imagem, tomografia e ressonância. Então, pessoal, nós falamos aqui praticamente tudo do AVC hemorrágico. Mas e o tratamento? Como que a gente ajuda esse paciente? Primeiro de tudo, se ele tem ali, né, a influência de uso de alguns medicamentos anticoagulantes ou por um problema de coagulopatia, a gente tem que, de certa forma, ajudar. Como nós vimos aqui na tabelinha, né, varfarina, vamos com o seu antídoto, vamos tentar ali, né, ajudar e auxiliar esse paciente. Também é importantíssimo o quadro, né, de manter a pressão
arterial em níveis adequados, né? Combater a hipertensão que está acontecendo ou pode estar acontecendo no paciente, dar suporte básico a ele com ventilação, acompanhamento médico, né? E claro, se dependendo da situação, agir com tratamento cirúrgico, né? Você tem que agir ali com tratamento cirúrgico. Por exemplo, se tem ali uma hemorragia, né, um sangramento cerebelar maior de 3 centímetros, faz uma intervenção cirúrgica. Se existe ali a presença desse sangramento de forma, né, bem evidente, né, e bem ressaltada, não tão profunda ou mais superficial, também pode ter uma intervenção cirúrgica. E também quando existe ali a presença desse sangramento dentro dos ventrículos, né, intraventricular, e de certa forma até atrapalhando a drenagem do líquor, aumentando a pressão ali dentro, também faz essa intervenção cirúrgica. Então, pessoal, quando a gente vê, né, um AVC que é hemorrágico, nós temos que dar um suporte a esse paciente. Lembrando que ele é bem incisivo, é bem mais preocupante que no caso aí do isquêmico, né? Como nós falamos, 1/3 dos pacientes não resistem, né? Chegam aí a uma situação que não tem muito o que fazer. Mas, claro, como médico, você ou enfermeiro, seja da área da saúde qual você for, tem que intervir, tem que salvar a vida do seu paciente. Então, pessoal, com isso finalizamos mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!